Bom, voltei para o R aqui, vou mostrar um pouco como fazer algumas operações mais simples, tá? Então, se eu quiser fazer um comentário, é só fazer isso aqui. Posso fazer, se quiser deixar bonitinho, né? Então, posso fazer alguma coisa assim. Enter, posso botar outro, Enter, espaço e por aí vai, para criar essa sequência de caracteres. Se quiser comentar o código que a gente está fazendo, etc. Tudo isso aqui vai ser ignorado pelo compilador. Então, basicamente, o R eu achei ele mais simples, ele é menos burocrático, me lembra um pouco o VBA na forma de fazer, e o Python me lembra um pouco o C++ na forma de fazer, né? Então, o VBA é uma linguagem bem informal, não tem muito problema de conversão de tipo de dados e etc. E em C você já tem que ficar trabalhando, tomando cuidado com as conversões. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui em R. Uma variável texto recebe um string direto, uma variável número recebe 30 direto, por exemplo. Aqui a gente pode escrever igual 30, ou a gente pode escrever dessa forma. Então 30 vai ser colocado dentro dessa variável. Tá? Se você olhar aqui do lado, elas estão aqui. Então eu posso ver o valor dessas variáveis ao longo do tempo. Todas as funções que eu já carreguei, elas vão ficando disponíveis aqui. Tá? Se a gente quiser fazer um print, por exemplo, para ver o valor de uma variável, é só dar o comando print. Ele deu aqui embaixo para mim, ó, hello world, e eu posso fazendo isso várias vezes. Tá? Se eu quiser fazer concatenar um texto, eu vou usar o comando pass, vou colocar aqui qual a variável que eu quero. Então vou colocar aquela variável texto, hello world, vou vir aqui, concatenar mais, o número escolhido é o, e vou concatenar de novo o número. Tá? Se eu fizer isso, eu concatenei então três pedaços, olha lá. Concatenei a primeira variável, concatenei uma cadeia de texto e concatenei o número. Percebe que o R, lembra que eu falei que ele é facinho de trabalhar? Né? Então ele não se incomodou que isso aqui era do tipo string, isso aqui era do tipo inteiro. Tá? Em Python a gente teria que fazer uma conversão do tipo de dado antes de fazer essa operação. E aí a gente consegue fazer uma série de operações. Né? Posso vir aqui, por exemplo, declarar um vetor 1 que é composto desses números. Se eu vier aqui embaixo aqui e executar o meu vetor 1, por exemplo, aqui, ó, ele, você vê que eu executei ele aqui e ele já me mostrou os dados dele certinho. Deixa eu apagar isso aqui que era da execução anterior ainda. Então eu posso vir aqui embaixo, por exemplo, escrever vetor 1 direto. Posso escrever direto aqui embaixo, por exemplo, var texto, e ele já vai me mostrando os dados, tá bom? Eu posso gerar uma sequência, em vez de colocar 1, 2, 3, 4, 5. Então, em R é bem simples, é só você colocar 1, 2 pontos, 10, ele vai gerar uma sequência de 1 a 10. Se a gente executar isso aqui para ver, olha lá o que ele fez, né? Então ele gerou a sequência. Posso gerar letras maiúsculas, posso gerar sequências bem legais. Então, nesse caso aqui, eu vou gerar uma sequência, ó, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, até 2 elevado a 8. Então é bem bacana também. Se pegar aqui, ó, ele gerou 2, 4, 8, 16. A gente poderia fazer vários tipos de equações aqui dentro usando esse tipo de expressão. Aqui eu gerei uma sequência de 1996 até 2016, pulando de 4 em 4. Então não preciso ir também de 1 em 1. Aqui embaixo, 1996, 2000, 2004. Aqui eu gerei uma sequência de textos, né? Então eu gerei aqui uma João, Maria, José, Antônia. Tá? Então uma forma da gente fazer. Aqui como fazer um laço for, né? Então eu faço for x em onde eu quero. Então eu vou fazer, nesse caso aqui eu vou fazer um laço em todas as posições desse vetor 7. Então para cada ano, poderia colocar qualquer nome aqui, xxx, em V7, eu vou imprimir, né? Vou concatenar. Ano é ano eleitoral. Tá? Então eu vou executar. Toma cuidado nesse caso, como é um laço fora, eu não posso executar Ctrl Enter linha por linha. Eu tenho que executar o laço inteiro. Então ele veio aqui embaixo e rodou. 1996 é ano eleitoral, 2000, 2004, 2008. A gente poderia fazer uma série de operações aqui dentro, fazer se, if, else, etc. É bem simples de trabalhar, tá? Lembra que a gente criou o vetor 1? Era um vetor 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente pode dar um nome para esse vetor. Tá? Então se eu executar esse cara aqui,
ele vai me dar nomes para esse cara, e se eu imprimir ele agora, ele tem os dados, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e ele também tem o nome. É como se eu estivesse nomeando as colunas de uma matriz, tá? Então a gente usa esse tipo de configuração, names de qual vetor a gente quer, ou names de uma determinada matriz, e ele vai funcionar bem dessa forma. A gente sempre usa o C para encapsular esse array aqui. Eu posso fazer uma operação com o vetor inteiro, então eu tinha o vetor 2, lembra? Era 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vim aqui multiplicar ele vezes 2, ele virou vetor 2, ó, 2, 4, 6, 8. Eu multipliquei todas as posições dele. E a gente poderia fazer uma série de operações também direto usando uma coluna dessa forma. Vou dar um print aqui para ver como ficou, ó lá, vezes 2. Aqui eu posso pegar o meu vetor 3, lembra que eu tinha as letras A, B, C, D e F? 5 letras, né? Aqui eu vou falar, eu quero só a letra 1, a letra 3 e a letra 4. Então, ó lá, A, C e D. Eu poderia fazer por diferença, então eu quero pegar o vetor 3 e eu não quero a posição 2 nem a posição 5. Vai dar o mesmo resultado daquela, certo? A, C e D. Então eu peguei A, B, C, D e E e subtraí o B e subtraí o E. Então ele retornou o que sobrou nesse vetor. Isso é bem interessante para a gente fazer. Você tem um set de dados. Você quer pegar X linhas aleatórias, você cria um vetor de números aleatórios aqui, de 1 a 100, por exemplo, e você pega todos os dados que estão no vetor e todos os dados que não estão no vetor. Você separou seu vetor em dois, por exemplo, usando isso. E aí dá para fazer outros tipos de operações. Então, por exemplo, eu quero imprimir do vetor 7, lembra que o vetor 7 era aqueles anos eleitorais? Eu quero imprimir só aqueles que o V7 é maior que 2005. Você pode também fazer operações aqui dentro. Então, posição 4, 5 e 6. Né? Se a gente lembrar o V7 como que ele era, olha lá. Então, ele pegou só aqueles que são maiores que 2005, que são esses três. Posição 1, 2, 3, posição 4, 5 e 6. Uma coisa importante, o R ele começa na posição 1, o Python começa na posição 0. Mesma coisa de VBA e mesma coisa de C, tá? Lembram que lá também era assim. E eu posso imprimir direto os dados. Então, em vez de falar a posição 4, 5 e 6, né, eu mandei ele imprimir o vetor em todas as posições. Essa função ele retornou quais são as posições que tem essa condição, e aqui ele me retornou o vetor nessas posições aqui. Seria a mesma coisa se eu tivesse feito, por exemplo, eu quero pegar o vetor 7 e quero retornar, por exemplo, lembra que a gente fez isso aqui, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer a mesma coisa. Em vez de fazer uma condição C, eu quero só a posição 1 e 3, por exemplo. Então ele vai me retornar o ano de 96 e o ano de 2004, que é a posição 1 e a posição 3, tá bom? 1, 3, que foi o que eu pedi aqui para ele me retornar. A gente pode fazer algumas para entender um pouco os dados. Então eu tenho uma série de dados, já importei um conjunto de dados, eu quero entender melhor isso. Então eu venho aqui, posso imprimir o comprimento dele. Então o vetor 1 tem tamanho 6 posições. Eu posso somar os dados nele. Eu posso fazer a diferença, então do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, assim sucessivamente. Eu posso ordenar ele em ordem decrescente, por exemplo, tá vendo? Então, em vez de 7, 8, 9, julho até dezembro, ele ficou o contrário, de dezembro até julho. Né? Eu posso pegar uma posição, lembra que eu tinha o vetor V3, ele era um vetor A, B, C, D e E. Eu posso trocar uma posição, eu quero trocar a posição 2 pela letra Y. Tá? E aí agora o nosso novo vetor, ó, A, Y, C, D e E. Então aqui vocês veem que a gente consegue fazer uma série de operações com vetores. Aqui só alguns exemplos para entender um pouco essa lógica. Matriz não é diferente, matriz vai ser uma coisa muito parecida. Então, em vez de usar, lembra que a gente usava um C, né, quando era o vetor, aqui em matriz a gente está usando a função matriz. No caso eu pedi para gerar o número de 1 a 12 e dividir isso numa matriz de 3 colunas por 4 linhas. Se a gente imprimir ela, ele gerou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12, 3 colunas e 4 linhas. Tá? Posso fazer uma matriz de 3 dimensões, por exemplo. Então, vou fazer a função, nesse caso eu não uso a função matriz, eu uso a função array. Eu vou pegar o número de 1 a 16 e vou colocar numa tabela de 2 linhas por 4 colunas em 2 dimensões. Então, vão ser 2 fatias, né, sobrepostas. Então, criei, sem imprimir.
ele gerou então duas linhas, 4 colunas, fatia 1 e a fatia 2. Tipo um cubo mágico, né? Eu tenho uma fatia, depois outra sobreposta. Um outro tipo de objeto que a gente vai poder trabalhar, eu praticamente não usei nada disso aqui em R, são dados menos estruturados, né? Então eu posso criar uma lista, por exemplo. Sempre eu posso vir aqui do lado e visualizar ela, né? Então criei aqui a função lista. Ela tem esses campos, o campo nome, o campo idade, o campo filhos, né? E cada uma tem um tipo de informação, tá vendo? Nome é texto, idade é número, filhos é uma lista de dados. Então a lista é bem legal porque ela gera esse tipo de flexibilidade para você trabalhar. Eu posso imprimir, então ele imprimiu aqui cada um dos objetos. O objeto name na posição 1 é o TED, o objeto idade na posição 1 é 53. E eu posso imprimir só um campo, então eu pego a lista minha, cifrão e o parâmetro que eu quero, então eu peguei aqui a idade. Poderia fazer a mesma coisa, poderia fazer lists, por exemplo, e pegar o name dele. Tá? Se eu fizesse isso, ia mostrar TED. E aí um último tipo de dado que a gente vai ter é o tipo data frame. Aqui é onde a gente mais vai usar para fazer toda a parte de tratamento estatístico. Então eu pelo menos sempre pego uma matriz ou meu vetor, transformo ele em um data frame e trabalho a partir daí. Então nesse caso aqui eu estou criando um data frame, uma coluna chamada year com esses dados, uma outra coluna com esses dados e uma outra coluna com esses dados. Tá? Se a gente executar ele, e der um factor, a gente vai ver os fatores dessa lista nossa. Então eu criei aqui, por exemplo, eu tenho dois fatores, o fator leste e o fator oeste, e a minha matriz ela está com fator 1, fator 2, fator 1, fator 2. Isso aqui é legal, por exemplo, você tem um banco de dados dizendo lá o peso, a idade e o tipo de animal, por exemplo. Né? O tipo de animal é categórico. Se tiver lá gato, cachorro e tartaruga, né, e você der um factor, você vai ver que você tem 3 fatores no seu banco de dados, né, o fator gato, o fator tartaruga e o fator cachorro. E isso é legal porque ele é bastante automático. Se tiver uma tabela gigante, ele vai automaticamente atribuir o número 1, 2 e 3 para cada um desses caras, para você trabalhar com uma regressão e etc. Facilita muito a vida aqui depois. Tá? Aqui mais alguns exemplos. Então eu criei aqui um V9 de 1 a 10, criei um V10 2 elevado a 1 a 10, criei um outro vetor de 1 a 10 mais 1 a 10, então vai ser 2, 4, 6 até 20. Criei um outro vetor aqui de 1 elevado a 1 a 10, então vai ser um monte de constantes, certo? Se eu olho aqui o que eu gerei, né? 1, 2, 4, 6, tal. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer então um data frame, onde eu vou chamar de sequência, vai ser o primeiro. 1, 2, 3, 4. Potência de 2 vai ser esse cara, 2 elevado. Dobro vai ser esse cara, 1 mais 1. Né? E a constante esse cara. Então se eu vier aqui executar, eu vejo aqui, ó, a gente criou o df2, então ele já gerou para a gente uma tabela de dados, sequência, potência, dobro, constante. Você viu que ficou potência, ponto D, ficou feio o nome. Se eu quiser renomear, é só eu executar a mesma função que a gente tinha visto lá em cima, para o array. Então eu vou dar nomes, eu quero que seja sequência, potência D2, e aqui eu quero constante 1. Você vê que eu posso renomear qualquer coluna. Se eu voltar aqui em cima para ver os dados, ele já está renomeado aqui, tá bom? Aqui a gente pode fazer mais algumas coisas, então vou montar aqui uma outra matriz. Nesse caso aqui eu vou criar um vetor primeiro, escrito NA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, NA 1, 2, 3. Vou criar um vetor, só repetindo esses dados, tá? Então, se a gente olhar, ele está por aqui. Aqui, ó, NA 1, 2, 3, 4. E se você olhar, ele vai estar repetindo essa sequência que eu criei. O que eu vou fazer? Eu vou pegar desse vetor meu, vou fazer uma amostragem, tá? Nesse vetor, e vou amostrar 100 elementos. Posso substituir. Então, eu posso, por exemplo, pegar o terceiro elemento, sortear depois esse, depois posso sortear esse aqui de novo. Eu vou gerar uma sequência de 100 elementos agora. Ok? M2, eu só substituir na própria variável. E tá vendo que ele criou ó, aleatórios, ó, NA 9, 5, 4, NA 3. Eu vou criar isso aqui, colocar aqui eu tinha 100 elementos, eu vou transformar numa matriz de 100 elementos com 10 linhas. Então vai ser uma matriz de 10 colunas por 10 linhas. Se você olhar aqui, ó, ele já criou essa tabela pra gente.
Posso visualizar para mostrar ela aqui na tela. Mesma coisa que eu clicar aqui. Aqui eu posso fazer uma amostragem dentro dessa minha própria matriz. Tá? Você vê que eu mudei um pouco esses valores. Posso imprimir ela aqui embaixo, são várias formas de fazer isso. E eu tinha uma matriz, eu vou transformar ela para o modo de data frame, lembra? Eu posso fazer ela escrevendo direto, assim, cada uma das colunas o que recebe. E eu posso também usar essa função asDataFrame, vai converter direto. Imprimiu, eu mudei o tipo, você vê que agora ela está como DataFrame aqui em cima. E aí você vê a diferença aqui, né? Ó, a matriz e o data frame. Esse cara aqui ele tá mais fácil da gente trabalhar, já tem as coluninhas certinho, eu posso jogar esse aqui direto numa matriz para trabalhar com uma regressão. Tá, então isso aqui é basicamente como a gente vai trabalhar com data frames, com matrizes, com vetores, com listas não estruturadas ou pouco estruturadas, como a gente vai fazer operações com esses arrays e etc. Tá? Lembrando que eu posso resgatar qualquer dado de qualquer tabela dessa. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, resgatar lá no DataFrame 2, eu tenho esses números aqui. Né? Se eu quiser só essa coluna dobrado, eu posso vir e colocar df2, cifrão, dobrado, e executar. Ó, ele pegou só a coluna que eu quero. Tá? E dá para a gente fazer aí uma série de operações depois a partir disso. Ok?